Podem assentar-se, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus por esta noite, por este culto que está sob a direção do Departamento de Missões. E é para nós, meus irmãos, uma grata satisfação estar aqui hoje à noite. Estamos aqui desde a semana passada para esta comunhão afetiva que temos aqui com a igreja. O pastor Sebastião Reginaldo hoje está na cidade de Lima Duarte. Foi ver sobre o trabalho lá. E o pastor Aloysio pediu para que eu trouxesse uma palavra hoje para a igreja aqui. Deixa eu botar o óculos aqui em cima, porque se os olhos não me ajudarem o suficiente, eu tenho outro auxiliar aqui chamado óculos, ou piscinês, como se conhecia na antiguidade, meu piscinês. Eu pedi para que fosse lido esse capítulo 61 do profeta Isaías, porque ele é um capítulo completo, muito bonito, vocês ouviram, mas eu separei apenas os 3 primeiros versículos, porque lendo a Bíblia com calma, eu encontrei 9 tópicos interessantes que achei que se adapta ao culto de missões. E o versículo primeiro que começa assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mais, etc. E eu então olhei essa primeira coisa: o Senhor me ungiu. Na verdade, meus irmãos, esse capítulo foi citado pelo Senhor Jesus lá no Evangelho segundo Lucas. Ele se referiu que nesse versículo, nesse capítulo, a referência a ele. Mas lendo com calma, com muita calma, e repetindo essa leitura mais de 10 vezes, eu vi que ela pode ser aplicada a nós, de modo especial a esta igreja. Porque esta igreja, como eu já disse algumas vezes, é uma igreja missionária. Essa igreja é tão missionária que deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Um segredo que todos os obreiros sabem. Nós nos reunimos ontem à tarde. E nós estamos há 22 anos em Matias Barbosa, sem um templo, no mesmo local. E eu costumo dizer que Deus, o nosso Deus, nosso Pai, não gosta dessas coisas que o pessoal diz que isso aqui me pertence. Logo, eu não vejo Deus gostando de coisa alugada, prédio alugado. Eu até citei ontem aqui que nós vamos a um prédio alugado para colocar uma congregação, uma igreja, e chega lá, nós oramos e lemos aquele texto que está lá no segundo livro das Crônicas, onde o Senhor diz para Salomão: olha, os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos para este lugar, essa coisa toda. Lemos isso aí e dizemos como se Deus estivesse satisfeito em que nós estivéssemos mensalmente pagando 1.000, 1.500, 2.000 reais para nos reunirmos. E
fizemos então, depois de uma palavra, fizemos uma coleta aqui entre os obreiros. Quem queria ajudar a arranjar a entrada de 13 mil reais para que nós dessemos na entrada do terreno lá em Matias Barbosa. E acreditem, senhoras, senhores, meus irmãos, meus amigos, que em questão de 10 minutos nós estávamos com os 13.200 reais arranjados daquilo, porque se trata da igreja missionária e de crentes que têm o coração aberto para a obra do Senhor. Por isso eu digo que esse texto que nós lemos aqui tem uma relação conosco. Preste atenção, a sequência do versículo primeiro diz: o Senhor me ungiu para. E no primeiro tópico diz que para pregar. Pregar o quê? Boas novas aos mansos. E será, meus amigos, meus irmãos, que nós não podemos dizer isso de nós mesmos? Se nós recebemos, ainda que a uma distância não pequena, mas o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês. E será, meus amigos, será, meus irmãos, será a igreja que nós não estamos vinculados no meio destes discípulos que foram mandados. E então o capítulo aqui inicia no primeiro versículo dizendo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Ou você acha que não está incluído nisso aí? Se você não estiver incluído nisso aí, você não está dentro do plano do Evangelho. Porque na verdade, meus irmãos, o Evangelho não pode ser pregado lá por alguém que nunca conheceu o Senhor Jesus. Mas eu posso pregar, é um dever. Aliás, Paulo disse lá escrevendo aos Coríntios que é obrigação dele. E ele disse: e ai de mim se não pregar o Evangelho. Quer dizer, eu estou deixando de fazer ou cumprir o primeiro mandamento que o Senhor Jesus deixou conosco, que é pregar o Evangelho. E prestem atenção, quando você lê o Atos dos Apóstolos, e os discípulos estavam preocupados com o reino material, durante 3 anos e 6 meses o Senhor estivera pregando aqueles discípulos. E mesmo assim parece que eles não entenderam qual era a finalidade do Senhor Jesus ter chegado ali e ter estado com eles durante 33 anos. Eles lançam a seguinte pergunta: Senhor, é neste tempo, e aqui o tempo está no presente, agora, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? E o Senhor Jesus disse: a vocês não pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até o Brasil. Ele não citou a palavra Brasil, mas está nos confins da terra em relação a Israel, até os confins da terra. E aqui, isso já havia sido pregado há mais de 700 anos atrás, quando Isaías disse para o pastor Robson: o Senhor te ungiu, Robson, para pregar boas novas aos mansos.
O Senhor te ungiu Ezequiel, te ungiu Samuel, te ungiu Natan, te ungiu igreja de Juiz de Fora. Pregar aos mansos, meus irmãos, não é apenas alguma coisa para nós aparecermos, não, senhores, é uma obrigação. E aí nós repetimos o que Paulo disse: e ai de mim se não pregar o evangelho. Aí você não prega, você não faz nada, você é uma pessoa ociosa, e depois aparece lá cantando em 16: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus ao me encontrar. Nada fiz, e vão-se os dias que eu possa apresentar. Não tem nada. Mãos vazias você chegou com elas. Há um hino cantor cristão que fala disso. Não te importa se alguém comparecer perante Deus e chega lá, ele vai dizer: não me falaram de Cristo. E no coro diz: não me falaram de Cristo, tantos vi se salvar, mas vi também ninguém se importar de falar-me do amor de Cristo. Como o tempo corre, e aliás não era nem para ser 7:55 já, mas é. E eu agora que disse. Mas o segundo tópico que eu encontrei aqui é que o próprio texto diz: o Senhor me ungiu para restaurar, isto é, enviou-me até para restaurar os contritos de coração. Essa é a segunda coisa. Restaurar. Você sabe o que é isso? É trazer de volta aqueles que se perderam ou até que abandonaram a fé. Isso é restaurar. E eu fui ungido para isso. E aqui a palavra ungir que eu estou falando não é ter sido ordenado pastor, não, senhores. É quando eu aceitei Jesus, que aliás, muito criança ainda, aqui a maioria não era nascida ainda quando eu me batizei, lá pelos idos do dia 12 de setembro do ano 1954, muita gente aqui nem pensava em nascer. Eu já tinha o cargo, o dever de procurar as pessoas e restaurá-las, trazê-las de volta, porque o homem é perdido completamente, o homem já nasce perdido. Deus fez o homem perfeito, mas ele resolveu não querer ser perfeito. Deus fez um homem para viver eternamente, mas ele resolveu não querer viver eternamente. Foi uma solução do próprio homem, um desejo, ele fez isso. Mas Deus não ficou satisfeito com isso e me chamou. E chamou você, chamou aqui a igreja em Juiz de Fora para restaurar essas pessoas que se perderam. É um dever meu, eu tenho que fazer, queira ou não queira. E eu repito, Paulo: ai de mim se agora, não vou falar do pregar, ai de mim se não restaurar aos contritos. Veja, senhoras, senhores, meus amigos e meus irmãos, a responsabilidade que a igreja tem. Nós não fomos chamados única e exclusivamente para receber bênção. Não, receber bênção é uma coisa muito boa, mas o que Deus quer é que nós proclamemos o nome do Senhor Jesus no mundo inteiro. Esse é o nosso dever principal. Nós somos chamados e passamos a aprender. Para isso vem o discipulado, para ensinar como eu já disse inúmeras vezes em vários lugares e aqui nesta igreja. Pastor Valdir Bírsego fez há cerca de 30 anos atrás uma estatística para aquela época. Pastor Valdir Bírsego foi assassinado. Ele
era de São Paulo, e um dia saiu da igreja, passou pelo banco, foi no caixa eletrônico lá e tirou naquela época 200 cruzeiros, alguma coisa assim, não era reais ainda não. E quando ele saiu dali, entrou no carro, um sujeito numa motocicleta acompanhou o carro. Quando ele parou no portão, que desceu para abrir o portão e entrar na sua casa, o ladrão veio, atirou nele, matou para roubar os 200 cruzeiros que ele tinha tirado do banco. Este homem era um evangelista incomum. E ele fez o seguinte: ele disse: olha, se ele, daquela época, ele disse, só fosse ele crente, e ele evangelizasse uma pessoa hoje, se ele fizesse isso, evangelizasse hoje. Mas aqui eu vou dar uma rápida explicação o que é evangelizar. Evangelizar é apresentar o Senhor Jesus, isso no poder do Espírito Santo, mas de uma maneira tal, essa apresentação, que quando eu acabar de evangelizá-la, ela está pronta para evangelizar outra pessoa. Bem, eu tenho condições, meus irmãos, de fazer isso em um dia, passar um dia com a pessoa, de evangelizá-la a esse ponto. Então o pastor Valdir Bírsego disse o seguinte: se em um dia eu fizer isso com uma pessoa, isso há cerca de 30 anos atrás, e hoje eu ganhar aquela pessoa para o Senhor Jesus e evangelizá-la, assim como eu já disse, do poder do Espírito Santo, de tal forma, e eu vou dar um exemplo aqui disso aí. Quando uma mulher que foi prefeita, que agora me foge do nome, lá de São Paulo, se candidatou, uma atriz saiu na ponte Rio-São Paulo, naquele voo, ela dentro do avião, conseguiu mudar o pensamento de todos os passageiros que ali estavam, para fazer com que aqueles passageiros votassem naquela mulher. A mulher ganhou. Evangelizar é isso, convencer a pessoa de tal forma que amanhã ela está pronta para convencer uma outra pessoa. Então, diz o pastor Valdir, que se ele daquele dia evangelizasse uma pessoa, e amanhã ele saísse com aquela pessoa, e cada um evangelizasse um, então, no terceiro dia, eles seriam 4. No quarto dia, eles seriam 8. E assim, sucessivamente. Em 10 anos, naquela época, o mundo todo estaria salvo e evangelizado, se fosse feito isso. Ora, nós, na verdade, e eu vou ser justo, leal e sincero, dizendo, culpando a mim que sou um preguiçoso, porque eu estou aqui há 26 anos e devia ter pelo menos ganho uma pessoa por ano. Está hoje com 26 mil crentes aqui dessa igreja, a igreja ganha um por ano. Não temos. A Assembleia de Deus tem 110 anos, devia ter 110 milhões já de crentes aqui, e a gente se alegra e fica todo eufórico quando diz que temos aí cerca de 20, 25 milhões de pessoas para 110 anos. Senhores, senhoras, é muito pouco, porque nós fomos ungidos para, primeiro, pregar boas novas, e segundo, restaurar os contritos de coração. A terceira coisa que esse texto me diz, 3 versículos, é o seguinte,
que nós fomos ungidos para proclamar liberdade aos cativos. E quem são os cativos que nós temos que proclamar liberdade? Você conhece muito bem: o mundo inteiro. O mundo inteiro está escravo do pecado. O mundo inteiro está escravo de Satanás. E nós, eu, vocês, o que é que temos feito? Estamos felizes, somos salvos, contamos com alguns milhares aqui na nossa igreja, mas isso não é o suficiente para ganhar o mundo, não, porque nós não estamos. Eu preciso simplesmente de ganhar uma pessoa por dia. Eu tenho 24 horas para ganhar uma pessoa. Agora, se eu tiver aqui 5.000 crentes com membros desta igreja, eu precisava de que cada um ganhasse uma pessoa por dia, e eu tinha 5.000 pessoas no final de 24 horas. Eu precisava disso. De quê? De tirar estas pessoas que estão cativas, porque eu recebi a liberdade, fui ungido para proclamar liberdade àqueles que estão cativos. Que capítulo que está me chamando a atenção. Será que eu vou dormir tranquilo hoje à noite, irmão Richardson? O tópico 4 diz assim: o Senhor me ungiu para proclamar a abertura de prisão aos presos. Aí você pergunta: o que são os presos? Eu tenho que andar lá nos presídios? Não, as pessoas estão presas aí no vício, nas piores drogas, no álcool, no fumo, nos demais entorpecentes que estão por aí, matando pessoas, roubando os pobres, pessoas sendo desonestas. Estamos aí, não no Brasil simplesmente, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo assim, e essas pessoas estão assim porque estão presas pelo pecado. Satanás os acorrentou, e Paulo diz, nessa minha Bíblia pelo menos, diz que aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. E as pessoas estão presas exatamente por isso. Presas. Você sabe o que é ser preso? Muitos de nós ficamos presos porque éramos obrigados a não sair de casa. E o que é que acontece quando a gente fica obrigado a não poder sair de casa? Nos dá uma angústia interna. Não é, irmão Natan? Ficamos angustiados. E as pessoas estão por aí assim, pastor Ezequiel, presas, angustiadas, falta liberdade para elas. Mas eu sou o culpado, nós somos o culpado, os evangélicos são culpados. Pelo menos há uma coisa que essa peste perniciosa trouxe para o mundo: houve uma peneira, e a gente começou a descobrir quem realmente é crente e quem não é. Pelo menos isso a gente está sabendo. Aqueles que são fiéis estão nos cultos, felizes, alegres. Quando a igreja voltou a se reunir, oh, coisa boa, quando a gente chegou novamente e pôde ver os nossos irmãos. A gente fazia tantos dias, oh meu Deus do céu, a gente uma vontade de ir para a igreja, mas entrava, e quantas vezes eu entrei nesse templo e olhava aquele templo vazio. Quantas vezes, pastor Nelson, quando começou a transmitir lá da sua casa, depois daqui a gente encontrava 4 ou 5 pessoas aqui dentro, e dava uma tristeza do coração. Não dá, pastor Nelson? É verdade. Porque nós, os seres humanos, nascemos para ter comunhão com os outros. Nascemos para isso, meus irmãos.
Mas muitas pessoas estão por aí cativas e não têm o direito de ter a comunhão que eu tenho, que você tem, que nós temos. Mas vamos para frente, são 8h10. O Senhor me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Oh, coisa boa, para dizer, esse não é bom? Pregar o ano aceitável do Senhor, dizendo lá na frente: olha, gente, espera, tenha paciência um pouquinho, o Senhor tem um momento para nos reunir, uma hora dessa. Vocês já pararam para pensar? Porque senhoras, senhores, jovens, adolescentes, crianças, ser crente não é ficar simplesmente parando aqui, cantando, ouvindo a palavra, orando, não. Ser crente é viver da esperança de que um dia desses qualquer, eu não sei, mas um dia desses qualquer vai acontecer um fenômeno. Quem sabe você, eu, nós nos levantaremos da cama, ou outros do túmulo, estamos subindo e dizendo adeus planeta Terra, porque nós não estaremos mais aqui. O ano aceitável, Deus nos recebeu. Vocês já pensaram, já pararam para pensar nisso? Eu leio lá no Apocalipse, no capítulo 7, quando um ancião chega e pergunta para João: quem são esses que estão aí de vestes brancas? E João diz: olha, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. E ele diz: esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, e que vieram de grande tribulação. Não é da grande tribulação como alguns querem dizer, não. Vieram de grande tribulação porque aqui nós vemos na grande tribulação, numa grande tribulação, na esperança. Cada dia nosso aqui, senhoras, cada dia nosso aqui, senhores, é um dia em que a gente amanhece da expectativa. Satanás se levanta por aí e de repente aparece algo que diz: estão proibidas as reuniões para falar-se de evangelho, falasse de Jesus, falasse em qualquer coisa. Quem fizer está sujeito à prisão, está sujeito à morte. Qualquer dia pode acontecer isso. Mas de repente nós temos uma saída, porque aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão sem liberdade, não têm a esperança que eu tenho. Pode ser que um dia o diabo mande matar todos nós, mas aqueles que aceitaram a salvação e têm a plena certeza da salvação estarão seguros. É essa a nossa esperança. Eu espero isso. E é por isso que eu estou fazendo hoje aqui com os irmãos esse culto, para falar de missões, para chamar a nossa atenção disso, porque não queremos ser egoístas, queremos o quê? Queremos que os demais se salvem, porque a gente não tem coisa melhor do que a gente apresentar coisa boa para os outros. Coisa ruim é quando alguém chega para a gente e começa a falar só de coisa ruim. Oh, meu Deus do céu, cadê que aconteceu isso? Mas quando alguém chega dizendo: há uma esperança para você. Há um versículo na Bíblia que eu cito quase todo dia: a nossa cidade está no céu. Olha que coisa boa. Mas a minha cidade não é Poté, onde eu estou com o meu domicílio lá? Não. A minha cidade não é Murici, o município onde eu nasci? Não. A minha cidade não é Juiz de Fora, onde eu sou o pastor da igreja? Não, a minha cidade está no céu, donde também nós, não sou eu só não, nós esperamos o Salvador. Vamos ver aqui: apregoar o dia da vingança de Deus. É um dever seu, é o dever meu. Não podemos deixar ninguém enganado. Ah, você não quer? Problema seu, não é isso. Eu tenho evangelizar, meus irmãos, é convencer a pessoa. Eu tenho que chegar e mostrar para a pessoa que Deus um dia há de se vingar dessa humanidade corrupta, dessa humanidade desonesta, dessa humanidade que não quer saber dele. E eu preciso dizer isso. Esse negócio que alguém diz: não pregue como está lá, porque alguém fica com medo de dizer. O Senhor Jesus disse assim: ide,
Pregar o evangelho a toda criatura, isso é pregar boas novas. Quem crê e for batizado, você diz, será salvo. Mas diga também outra parte: quem não crê será condenado. Eu não posso dizer o evangelho só pela metade, porque é como a gente, vamos saltar esse está condenado, porque não tem esse negócio de saltar não. Ide e prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e se finir. Diga isso, diga essa verdade. Agora diga também: os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Começa por aí. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é bom isso? Então prega o evangelho assim. O Senhor me ungiu, a mim e a você também, para consolar todos os tristes. Isso inclui aqueles que deixaram a igreja porque se entristeceram com qualquer coisa. Meus irmãos, eu, na minha concepção, acho que ninguém devia se perder. Mas também não acho, como eu vi um dia um pastor dizendo, olha, na Rádio Melodia, que ele acredita que todo mundo será salvo, Deus depois vai perdoar todo mundo. Não existe esse negócio não. Ou você é salvo agora enquanto está aqui, ou acabou-se, morreu o assunto e ninguém trata mais disso. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, e aqui onde está o problema, o cara não quer ir para o céu. Só existe dois lugares, só existe céu e inferno. Se você não quer ir para o céu, não vai ficar aí pelo mundo, não, vai para o inferno. Isso eu tenho que falar, eu preciso dizer. Ordenar acerca deixa eu ver aqui, foi que eu escrevi, dos tristes de Sião, que lhes dê, e aqui eu tenho 3 coisas acerca dos tristes de Sião: ornamento por cinza. Quer dizer, eu vou pregar, o Senhor me ungiu para isso, para dizer: você vive aí coberto de cinza, de sujeira. Eu estou te dando ornamento, estou te embelezando. A ideia é essa aqui, eu estou te embelezando. Segunda coisa, óleo de gozo por tristeza. Você está aí triste, desamparado, eu vou te dar óleo de gozo. Vai e diga isso para o povo, porque a gente não tem pregado o evangelho corretamente. A gente diz as coisas pela metade. Nós precisamos dizer a verdade. Ou você vai aceitar, ou você vai perder tudo isso aí. Diz ainda que é para dar veste de louvor por espírito angustiado. Você está cheio de tristeza, está angustiado, problema, porque eu já ouvi pessoas dizer que não sabe o que fazer, já perdi tudo na vida. E quantas pessoas já se suicidaram por causa disso? Já perderam a vida, porque acham que se morrer, acabou-se tudo, e vão ficar numa situação pior. Mas o Senhor me ungiu para chegar lá e dizer para ele: não é assim não, as coisas daqui ficam aqui, mas você tem uma coisa na eternidade. Vá para lá de uma maneira diferente, e nessa maneira diferente está você ter um espírito angustiado e ser trocado por vestes de louvor. Gente, é coisa tão boa louvar a Deus. Eu, quando estava dirigindo a igreja em Caeté, naquela época estava estudando engenharia, e como eu não tinha muito tempo, era eu e 2 filhas que estudávamos. Me lembro que eu voltava
Eu levava as meninas de manhã e de tarde, depois da aula, elas ficavam em Belo Horizonte, porque elas iam para o estágio, e eu voltava para casa sozinho. Tem um Opala, que eu cheguei com ele aqui, e a distância entre a faculdade e a cidade de Caeté era de 60 quilômetros. Então eu ia sozinho dentro do carro, e passando pelaquela estrada cheia de mata de um lado e do outro, e eu começava a cantar. E que coisa boa você estar sozinho e começa a cantar. Você começa a louvar a Deus e começa a chorar. Não é uma coisa boa isso aí? Você sozinho começa a chorar. Sente a alegria do Espírito Santo, porque se existe coisa boa, irmãos, é louvar a Deus. Aquele louvor que toca o coração. Vocês já pensaram, quando a igreja está cantando, eu queria até que vocês cantassem comigo aqui. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vocês já pensaram como é? Aí você canta uma vez, canta duas, canta três. Experimente fazer isso uma vez, uma hora que você esteja sozinho. Por mais simples que pareça ser o hino, e você começa a chorar, e você começa a sentir a alegria do Espírito Santo, porque, meus irmãos, o texto que nós estamos falando, e eu vou parar por aqui, pergunta: qual a finalidade de tudo isso? Diz o texto: sejam chamados, é o prêmio que a gente vai receber. Sejam chamados árvores de justiça. Sejam chamados de plantação do Senhor. Você pensou em coisa melhor do que isso? Você é a plantação do Senhor. Eu sou a plantação do Senhor. Em tudo isso que nós olhamos aqui, tem uma coisa, uma finalidade: glorificar. É o que o texto diz: glorificar o Senhor. Tudo isso é o meu tipo de adoração. Lembre-se disso, igreja. Quando você está pregando o Evangelho, está adorando ao Senhor, você está proclamando o reino do Senhor. Isso é a coisa que a gente nunca pode esquecer, porque isso é o valor que a igreja tem. Eu, você, somos plantação do Senhor. Eu e você somos árvore de justiça. Eu e você estamos aqui ou em qualquer lugar, seja em casa, seja no trabalho, seja no colégio, seja no templo, seja andando na rua. Temos que lembrar que tudo quanto fizermos, estamos fazendo para glorificar o Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Mas eu queria dar um recado aqui. Talvez pode ter entrado alguém, eu não sei, que nunca tem entrado um templo, já tem entrado uma vez, mas nunca participou de um culto para saber qual é a nossa finalidade. Nós estamos aqui só para cantar, só para fazer hora. Não, estamos aqui para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero saber se por acaso alguém entrou aqui, ou alguém está desviado, está amargurado, triste, e gostaria de hoje à noite sentir uma mudança interna na sua vida. Alguém que queira aceitar Jesus como Salvador, levante a mão assim, faça assim comigo. O Senhor Jesus tem uma palavra de salvação. Alguém que está entristecido com alguma coisa e quer fazer um novo concerto com o Senhor Jesus, levante a mão ou venha aqui na frente.
alguém que se desviou. Eu fui crente durante 10 anos, 20 anos, mas agora estou afastado. Hoje é a noite de salvação. Deixa eu contar uma historinha para vocês, para encerrar. Sabe que uma certa moça um dia, algumas dezenas de anos atrás, estava na porta de uma casa, e naquela casa estava sendo celebrado um culto de pregação do Evangelho, e o pastor fez o convite, e aquela moça sentiu o maior desejo de aceitar a salvação, mas ela não foi de repente, e aquele convite foi tocando, mas ela tinha problema, porque ela pensava que a família podia não aceitar aquilo ali, e ela resolveu ir em casa, que ficava no outro lado da rua, e pedir autorização aos pais. Só que teve um problema. Quando ela foi atravessar a rua, passou um carro em alta velocidade, apanhou ela, atropelou e matou-a. E ela foi para a eternidade só com a vontade, mas sem a decisão. Eu não sei qual o momento da minha partida, nem você sabe o seu. A Bíblia diz que ninguém pode acrescentar nada, um côvado na sua estatura. Então, se você está com um problema hoje, tem um hino que já entrou na nossa harpa que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Alguém que quer ser liberto hoje? Levante a mão assim como sinal. É a oportunidade que Deus está te dando, porque eu espero o Senhor Jesus para o próximo segundo. Mas no próximo segundo pode vir o Senhor Jesus, ou pode vir outra qualquer coisa, porque ninguém sabe o tempo da partida aqui da terra. Que o Senhor Jesus abençoe a todos os presentes. Pastor Nelson, por favor.